Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui para mais um episódio do Visão Podcast, onde vamos estar batendo papo sobre moda, beleza, imagem, tudo do universo feminino. E hoje a nossa convidada é Bruna Souza. Essa mulher que é empresária, ela é fisioterapeuta, ela é maquiadora. Gente, ela é um pouco de tudo e eu estou super curiosa para saber como ela dá conta disso. Diz aí, É Bruninha. muita coisa, né? É muita coisa. Obrigada por ter vindo. Obrigada por Ai, ter aceito esse convite. É eu que uma honra ter você agradeço. aqui. Eu que agradeço, Jennifer, o convite. É o meu primeiro podcast, viu, minha gente? Então relevem aí, porque eu tava super ansiosa, né, antes de chegar aqui. Mas vamos lá. Me conta um pouco como foi que você começou nessa trajetória. Qual foi a primeira profissão que você se identificou primeiro? Se foi a maquiagem, se foi a fisioterapia? Conta um pouco pra gente. Então, é coisa, viu? Mas vamos lá. Antes de tudo, eu comecei com a maquiagem. Foi a minha primeira profissão, foi a primeira coisa que eu comecei a empreender de fato, né? Tudo porque eu queria estudar, né? Queria fazer faculdade, queria fazer uma graduação. Então, como eu trabalhava numa empresa que tinha vínculo CLT, eu não conseguia conciliar, né? Sim. Trabalho, faculdade. Quando eu comecei a faculdade, tinha De fisioterapia. isso, de fisioterapia, eu tinha que largar no máximo as 4 horas. Então era muito difícil ter um emprego CLT que largasse esse horário. Então eu senti a necessidade, a partir daí, de começar a trabalhar para mim, de começar um negócio meu. E foi aí que surgiu a maquiagem, né? Eu já maquiava algumas amigas, as minhas Já primas. sabia que tinha dom. Já tinha ali o donzinho, mas tudo começou a partir daí. E hoje foi a melhor coisa que eu fiz. E me diz como foi quando você concluiu a faculdade, se você pensou em parar com a maquiagem ou se você percebeu que dava para conciliar. Então, eu achei, sinceramente, que quando eu terminasse a graduação, eu não ia maquiar mais, ia viver da fisioterapia. Só que nesse decorrer, durante toda a minha trajetória na maquiagem, eu criei uma carteira de clientes muito grande, né? E cada vez eu fui me apaixonando mais pela Sim. maquiagem, né? E acho que essa paixão cresceu ainda mais no dia que eu fiz a minha primeira noiva. Porque o ápice de todo maquiador é quando você maquia uma noiva, né? Quando você faz o dia de noiva, porque eu acredito que é o sonho de muita mulher. É um dia muito Sim, importante na vida de uma mulher. sim. Então, quando eu fiz a minha primeira noiva, essa paixão cresceu e eu vi que realmente eu não ia conseguir largar a maquiagem, né? Eu não ia querer viver só da fisioterapia. Então, até hoje, concilio as duas coisas. E aí achou pouco as duas coisas e decidiu ainda ser empresária. Abriu um estúdio, né? Uma clínica. Achou Isso, pouco tudo que fazia e hoje tem também um salão, né? Onde tem vários serviços ali dentro. Conta como isso. foi iniciar esse projeto. Pensar assim, acho que eu tenho pouca coisa. Vou começar mais um aqui. Então, a mulher e seus dons de conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas hoje eu tenho a Beauty Clinic, que é uma clínica de beleza, e é o que eu sempre sonhei, ter um espaço que eu pudesse unir tudo do ramo da beleza, né? Maquiagem, procedimentos estéticos, salão de beleza. Então, hoje eu consegui ter tudo num lugar só e oferecer isso para as mulheres. E Coisa boa. eu diria que, apesar de serem profissões que requer habilidades específicas, diferentes uma da outra, acho que as três coisas se encaixam, porque Sim. todas têm entre si algo em comum, que é o A- cuidado com as pessoas Exato. E a beleza, né? e a beleza. Embelezar, elevar a Isso. autoestima. Conta pra mim, quando você vai maquiar alguém, você pensa assim, eu conheço um pouco o estilo dela, eu vou fazer uma maquiagem nesse sentido. Ou você fica muito ali, limitada ao que a cliente te pede ali pra fazer na hora? Então, eu amo quando as clientes chegam pra mim e falam o seguinte: pode fazer o que você quiser. Ah, é ótimo ouvir isso. Por quê? Com o decorrer do tempo, né, durante os atendimentos, você vai entendendo o que se encaixa nos rostos, nos Sim. diferentes tipos de olhos, nos diferentes tipos de pele, formato de rosto.
Então, você ter a liberdade para poder fazer o que você acha que é melhor ali naquele rosto é perfeito. Mas aí tem umas clientes que são mais conservadoras, né? Sim. Tem as primeiras clientes que geralmente no primeiro atendimento elas ficam um pouco receosas, né? Sim. Ainda não sabe como é seu trabalho. E aí é um pouquinho mais desafiador. Porque você realmente tem que unir o que ela gosta, o que ela tá tentando passar para você, que ela quer que faça, e conciliar Com o com que o que você de sabe, fato né? Que vai você ficar sabe que bom. vai ficar bom no rosto da E já cliente. chegou aquela cliente, assim, com uma foto, dizendo assim, ó, quero o meu rosto desse jeito aqui. Sempre. Eu quero essa maquiagem, mas aí o olho dela não dá pra pegar, não dá pra fazer aquele efeito todo, porque a pálpebra é mais Sim. escondida, e ela querer exatamente aquilo. E como é pra se desenvolver com essa cliente? Sempre acontece isso, é muito comum. Ai, Jesus. Quem é maquiadora sabe do que eu tô falando, né? Mas é muito comum chegar com uma foto de Bruna Marquezine. Só é assim, top, top, top. Que a pele é É, pele perfeita. perfeita. E outra, né? Que a maioria das fotos São trabalhadas, isso. né? É tudo Photoshop. trabalhada, inteligência Photoshop. artificial, Photoshop. Sim. Então, muitas vezes, não é real, não é um Sim. resultado real, E ela né? quer a pele daquele jeito. E ela quer a pele daquele jeito, né? E aí? O que é mais comum? Eu quero um delineado gatinho. Nossa, as mulheres, elas amam o delineado gatinho. Só que não dá pra fazer em todo tipo de olhar. Então Sim. eu converso, eu digo, ó, eu tenho uma técnica melhor, que vai realçar mais o teu olhar, vai ficar mais bonito, vai abrir mais, ou E vai elas fechar aceitam mais. tranquilamente? Ou... A maioria aceita. Ai, A graças maioria a aceita. Deus. Porque eu acho que quando uma cliente escolhe você para realizar determinado Sim. trabalho, ela já pesquisou E já antes. confia, né? Já tem ali É. uma base de confiança, né? É. E o principal, ela já viu antes trabalhos seus. Sim. Então, assim, de certa forma, é como tu falou, tem uma confiança. Sim. Então, quando você externa para a cliente o que você acha que vai ficar bom nela, é fácil contornar isso aí. Sim. E existe, assim, aquela cliente que quer que você faça milagre na pele? Que às vezes a pele está ali com textura, ou uma pele já mais madura, e ela quer que aquilo seja apagado, que na verdade não tem como você fazer milagre. Como é que você lida com isso? Então, aí também eu já aproveito para dizer que tem um pulo do gato, né? Que nesse momento que eu vejo isso, eu já aproveito para quê? Para vender os meus procedimentos estéticos, né? Olha aí, maravilhosa! Já é o momento ali de vender, ó, vamos fazer uma limpeza de pele. Tua pele vai ficar com uma textura melhor. Sim. Vamos fazer um peeling, um microagulhamento. Sim. Já vou deixar agendado aqui pra tu voltar, vice. É o pulo Sim. do gato. Mas aí no momento da maquiagem, realmente não tem como fazer isso, né? A gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem ali naquele momento. Exato. Então, tem várias técnicas, vários cosméticos que são voltados para isso, né? Falando de maquiagem. E tem que deixar claro para a cliente alinhar a expectativa com a realidade, né? O que eu tenho para trabalhar, né? A pele que eu estou ali naquele momento e o resultado que eu posso oferecer. Então, eu sempre procuro deixar tudo muito claro. Por exemplo, uma cliente que está com a pele bem ressecada, né? Tá ali com a descamação. Beleza que eu vou usar um hidratante mais potente, né? Com um fator de hidratação maior. Mas não vai ser o mesmo resultado de uma pele que já venha tratada, né? Já Já está com a pele boa. Isso, já esteja com uma textura melhor. Então, tudo isso eu deixo alinhado com a cliente. Você deixa alinhado antes, na conversa ali, ou na hora, quando vai fazer a maquiagem? Então, no momento do atendimento. Por quê? Maquiagem é assim. Você depende de eventos, Sim. né? Então, os horários são bem apertadinhos. Sim, sim. É uma cliente por horário, né? Por hora, vamos dizer assim. Apesar que hoje eu maquio em 30 minutos. Mas é sempre bem apertadinho os horários. Sim. Então, esse momento de alinhamento, ele acontece mesmo durante o atendimento. No momento Sim. que eu tô fazendo a higienização da pele, no momento que eu tô aplicando um tônico, que eu tô aplicando um hidratante. Então, nesse momento, eu vou conversando com a cliente e externando para ela como é que ficaria mais ou menos o resultado. Perfeito. E já aconteceu assim de uma cliente chegar com uma foto, eu quero essa cor, eu quero essa tonalidade, e aí você conseguir conversar e você fazer uma coisa totalmente diferente do que ela trouxe e ela gostar? Com certeza, já aconteceu muito. Ai, que genial. Já aconteceu muito. É muito gratificante, Com né, certeza. pra você. Porque É muito você gratificante. meio que tá se arriscando, não é? Uhum. Porque você tá fugindo ali do que a cliente desejava. E aí você fica ali na expectativa, esperando o Isso. resultado. Isso. E É isso aí, mesmo. quando ela se vê?
quando elas se olham no espelho, que elas amam o resultado, é maravilhoso, é gratificante, porque você conseguiu mudar a opinião dela, mudar o desejo que ela tinha ali naquele momento e ainda assim conseguiu suprir, né? Conseguiu atender às expectativas dela. Porque as clientes criam expectativas, né? Sim. E até mostrar outras possibilidades. Isso. Não é que às vezes você acha que só pode se maquiar daquele jeito, que só fica bonita daquele jeito. E aí, quando você traz uma outra possibilidade de maquiagem, uma técnica diferente, que às vezes realça o olhar, às vezes realça, assim, as maçãs do rosto, e ela olha, assim, e fica maravilhada. É E até mesmo quando combina com o look, né? Porque eu gosto muito de ver o look da cliente. Porque às vezes a cliente chega com uma maquiagem, aquele pretão, sabe? Um olho bem marcado. E a roupa é clara, clean. Mas aí a roupa é bem clean, um vestido romântico. Então eu já aproveito o que eu aprendi no curso com Jennifer, né? Pra quem não sabe, eu fiz a consultoria de imagem, viu? Com Jennifer, em São Paulo. Sim, ela também é consultora de imagem. Então eu já aproveito tudo que eu aprendi no curso e coloco em prática na maquiagem também. Perfeito. Porque é um conjunto, né? A harmonia é um conjunto. É maquiagem, é cor, é roupa, é estilo. Perfeito. E acontece também de uma cliente ter um estilo e quando ela chega para fazer ali a maquiagem com você, você perceber que aquele estilo ali vai meio que deformar o rosto dela. E é uma maquiagem que ela já faz, assim, por muito tempo. E você vê que aquilo ali tá totalmente fora do visagismo, que Bruninha também é visagista, né? Você tem que fazer essa análise. E aí? Então, inclusive aconteceu essa semana, viu? Ai, quero saber. Se minha cliente estiver assistindo, ela vai saber. Chegou uma cliente, ela ia para um casamento, né? E aí ela escolheu uma maquiagem colorida. Tinha uma linha d'água com a cor bem forte, sabe? Assim que eu olhei pra referência dela, era uma referência bonita, era muito bonita, que daria pra fazer pra ir pro casamento, não teria problema, era só harmonizar direitinho as cores. Mas, quando eu vi o vestido dela, né, quando eu vi o estilo, quando eu vi a cor e conhecendo o estilo dela, eu vi que não tinha nada a ver. Né? Ela tem um estilo mais clássico, sabe, mais tradicional, não tinha nada a ver. Então aí eu conversei com ela, né? Externei tudo que eu acho, tudo que eu achava a partir daquela referência que ela levou e ela aceitou de boa. É importante, né, quando você realmente... Você tá enxergando, é como se você estivesse enxergando o futuro, né? Porque futuramente ela ia olhar para essas fotos e talvez não ia se reconhecer naquelas fotos, não ia se identificar com aquelas fotos. Por que eu fiz essa maquiagem? E muitas vezes poderia jogar a culpa para a maquiadora. Isso já aconteceu? E uma pessoa chegar dizendo eu quero assim, 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 e depois você saber que chegou no ouvido de outras pessoas que a maquiadora foi Bruna que fez, e você não tem nada a ver com a culpa. Então, não chegou no meu ouvido, mas com certeza já deve ter acontecido, né? É comum. Já aconteceu de penteados. A cliente pedia a referência, fazia a referência, mas aí, por ela não se identificar com o cabelo preso, por exemplo, ela querer desfazer o penteado, usar um penteado mais solto. Então, tudo isso é coisa que tem que ser acordado antes, abordado antes com a cliente. E se o tempo tá ali, como é que faz? Então, é um desafio, viu? É um desafio, porque eu não vou querer que minha cliente saia insatisfeita do meu estúdio, mas eu também não vou ter todo o tempo né? Não pode do comprometer mundo. o tempo da outra, né? Isso, porque pode acontecer de estar no dia de atendimento cheio, né? A minha próxima cliente já está aguardando, e aí, o que é que eu faço? Mas aí, dou um jeitinho. Olha, sempre tem como dar um jeito. Né? Nem que você peça para ela esperar, espera um pouquinho aí, eu vou atender essa cliente. Assim que tiver um intervalo, vou esperar a cola do cílio secar. Eu venho aqui, solto o teu cabelo. Tem que contornar. E você vai ali sendo aquela multitarefas. Tem que contornar a situação. Me diz uma coisa. A gente tá falando um pouco, a gente já tá entrando nos perrengues. Mas conta assim, você teve algum perrengue assim que aconteceu com você, que você disse, não, isso aqui vai ficar marcado para a história. Tanto na área da beleza, na área da maquiagem. Já aconteceu algo assim que aquilo ali, você vai contar para os seus netos, que a gente fala, isso aqui eu vou contar para os meus netos. Tem. E aí, conta pra gente. Perrengue tem muito. Perrengue tem muito, minha gente. Quem empreende é perrengue toda hora. Mas é gratificante. É eita atrás de eita. É eita atrás de eita. Mas um perrengue que, assim, ficou marcado pra história é da maquiagem, tá? Eu fui maquiar uma cliente, da época que eu maquiava a domicílio ainda. E eu simplesmente esqueci os pincéis. E aí? É do TDAH. E aí? Os pincéis. Pra não
esqueci todos, eu tinha 2 pincéis. Que era um pincel pra fazer um esfumado. Era tipo um pincel de blush, só que menorzinho. Sim. E um pincelzinho pra sobrancelha. Aquele pincel que a gente penteia a sobrancelha. Sim, sim. Era o que eu tinha. E aí? Aí que eu fiz a maquiagem, deu certo. Chegou a usar dedinhos ali? Com certeza. Com certeza. Minha gente, olha, primeiro que a minha maquiagem, eu praticamente não uso pincel, a não ser pros olhos. Mas, ó, mãozinha, eu pego a base e passo com as mãos mesmo. Não tô dizendo que é pra fazer em casa, não, viu? Mas eu faço. Inclusive, ela dá curso de automaquiagem. Se vocês quiserem aprender a se maquiar em casa, Bruna, ela dá Exatamente. esse curso. Exatamente. Super prático. É super prático. E é isso, praticidade, né? É sempre o que eu prezo. Você é se desenvolver ali na Uhum. hora, quando você tava com a cliente. Você teve que ser. Isso. Passar uma base, minha gente. E é passar um hidratante, é passar um protetor solar. É a mesma textura. Então, vai dar certo se eu passar com o pincel e vai dar certo se eu passar com as mãos. Tem resultado no resultado final da alteração? Tem. De Com as passar mãos eu consigo dar uma cobertura como se fosse um pouquinho mais leve, sabe? Não carregar tanto a pele. Então foi isso que eu fiz quando eu esqueci os pincéis, tá? Apliquei os produtos com a mão, fingi costume. Faz de conta que eu já trabalho assim. Tanto faz eu usar a mão ou usar o pincel. Isso aqui é rotina. Eu sou expert. É uma técnica nova. Usei as mãos. Aí eu lembro Ela que... chegou a estranhar, a comentar alguma coisa? Não. Não. Ela tava bem concentradinha, quietinha, né? Olhinho Sim. fechado. Então nem tudo que eu tava fazendo ela tava Ela vendo. tava vendo. Sim. Mas olha, o resultado ficou ótimo, viu? Infelizmente eu não tenho mais fotos, Sim, né? sim, Faz muito tempo isso, acho que tem mais de 7 anos. sim. Falando em muito tempo, me diz uma coisa. Tem maquiagem que você já fez ali no início, que hoje você olha assim e você faz, socorro, Deus! O que foi isso? Com certeza, O que é isso? com certeza. Da mesma forma que a gente olha fotos antigas, Nossa! olha um look e se pergunta como é que a gente usou aquilo, né? A maquiagem é a mesma coisa, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, Bruna. Se você se molda ao que está acontecendo no momento de tendência, de moda, ou você já tem uma ideia muito fixa sobre a maquiagem para aquela pessoa, ou, por exemplo, estava na moda um tempo desse, não sei se ainda está. Como é o nome? Cílio. Não, mas não é os cílios, é máscara. Máscara. Máscara colorida. E aí você tem cliente que chega, você faz, ou você é meio contra a moda? Então, eu diria que os seus clientes lhe procuram pelo seu portfólio. Então, Sim. o que você mostra ali, acho que hoje é uma principal ferramenta para divulgar o seu trabalho é o Instagram, né? Sim. Então, o que tem ali no seu feed, o cliente vai olhar e ele vai ver se ele se identifica. Perfeito. Se ele se identificar com o seu feed, ele vai contratar o seu serviço. Então, hoje, o meu trabalho, a minha maquiagem é mais uma maquiagem beauty, sabe? É aquela maquiagem que ela realça o que você tem de mais belo, sabe? Pode corrigir algumas imperfeições, mas ela não vai lhe transformar em outra pessoa. Sim. Inclusive aqui, ó, fui maquiada pela Linda, própria. Podem maravilhosa. observar aqui a maquiagem. Então é isso. Eu diria que hoje eu tenho um estilo de trabalho, né? Sim. Que é a maquiagem mais beauty, a maquiagem mais clean. Sim, você tem ali a sua marca registrada. As pessoas sabem Isso. que vai pra você e ela vai ter a beleza realçada. Ela não vai se Isso. transformar em outra pessoa. Isso. Né? O que é que você fala sobre essas maquiagens que o marido casou com a esposa sem saber quem ela era de fato, porque encontrou com ela a vida toda maquiada e ela faz aquelas maquiagens que transformam o rosto e de repente na lua de mel acorda com outra mulher do lado, porque a maquiagem se foi, a pessoa é outra mulher. O que é que você pensa sobre esse tipo de maquiagem? Então, existem maquiagens que realmente vai transformar você em outra pessoa e às vezes transforma numa pessoa que nem é bonita, né? Vamos dizer assim, Sim. tira a beleza da Tira a mulher. beleza. Exato. Mas é fato que eu sem maquiagem, você uma coisa, e eu com maquiagem, Sim. você outra, né? Como você, Sim. como todas as mulheres. A maquiagem, ela tem o poder Ela de realça. realçar. É. Mas tem maquiagem que Mas transforma. tem maquiagem que transforma, É. né? E aí? E aí a gente vê tantos memes na internet, Sim, sim. né? Mas o De que processos. Eu quero sua opinião. O que é que você pensa sobre A minha isso? opinião é o seguinte. Eu não gosto do minimalismo, tá? Não sou a favor do minimalismo. Mas na maquiagem, menos é mais. Sim, Por quê? Nós fomos criados já de maneira bela. de maneira bela, de maneira perfeita. Então, na maquiagem, pra mim, menos é mais. Sim. E aí, quando alguém chega com aquela maquiagem de transformação pra você,
aquela que você vê que a marcação é muito forte, que os corretivos ali são realmente uma camada de reboco. E aí? Como é que você Então, faz? veja só, é importante separar uma coisa, porque às vezes a gente fala assim, menos é mais na maquiagem, as pessoas vão pensar que não pode usar um batom vermelho, não pode colocar Sim, um olho preto. sim, sim. Não é isso, tá, gente? É no Quando eu falo exagero, assim, né? No isso é excesso. o exagero, é um contorno muito Uma marcado, boca vermelhona, um olho isso, um escuro olho preto. pretão. Você não Então, sabe para onde olha. Né? exatamente, você não sabe, é isso, você não sabe pra onde olha. Você não sabe se você quer chamar a atenção ali pelo seu olhar marcante, né? Então, assim, quando eu falo menos é mais, é ter um equilíbrio mesmo entre as coisas. Sim, sim, que é o equilíbrio que traz a beleza, né? A Isso, beleza, ela requer ali de elementos como ordem, harmonia, isso. equilíbrio. E me diz uma coisa, já aconteceu de você, maquiadora, ir para algum evento ou algum momento especial, assim, e você não conseguir se maquiar? Já aconteceu. Como é que você se sente? Você fica assim, se sente normal para você, tanto faz estar maquiada como não estar? Ou você fica, ai, poxa, eu poderia estar mais bonita, maquiada, eu poderia. Ah, a gente Ai, sempre fica, né? Eu não vou mentir. sim, Claro que quando a gente tá arrumada, quando a gente tá maquiada, quando a gente tá com o cabelo bonito, a gente vai se sentir mais confiante. sim, a É segurança é normal. outra. A segurança é outra. Exato. O olhar das pessoas também é outro pra você, Sim, né? Você transmite mais autoridade, sim, né? Você chama mais atenção, exato. principalmente quando você trabalha com beleza. Sim, Porque se você trabalha com beleza e você anda o tempo todo desleixada, cabelo bagunçado, roupa amassada, qualquer. Enfim, você não se programa pra se arrumar antes de sair de casa, você não vai passar credibilidade, exato. né? As pessoas As primeiro pessoas. compram você, né? Exatamente. Depois, É aquela coisa, você é a sua principal vitrine. Então, se perfeito. você trabalha com beleza, você tem pura obrigação de sair arrumado. Palmas! É exatamente isso. As pessoas não entendem, elas acham assim que, se o meu conteúdo importa, então tanto faz eu sair arrumado, eu não sair. O que importa é o meu conteúdo. Mas primeiro você é primeiro convencido de que você é um profissional bom. Primeiro impacto é o cartão postal, os 3 segundos, que são 3 segundos para a pessoa fixar. E aí me Isso. conta nesse evento, quando você foi e não estava maquiada, e aí, como é que você ficou? Então, esse evento é que eu fiz um dia de noiva, né? Eu até tinha feito uma maquiagem simplesinha, sabe? Pra ir atender a noiva, fazer o dia de noiva dela. Mas a cliente não tinha contratado o acompanhamento durante a festa, durante o evento, né? Que aí também tem aquela coisa de mudar penteado, né? Sim. Organizar a noiva para as fotos. Ela não tinha contratado esse serviço. Mas aí, num dia, na hora de fazer o make-off, Ela decidiu. ela decidiu. Porque ela viu que realmente era uma Precisava. coisa que agregava, né, no dia dela. No Sim. momento do making off, que ela viu que eu tava ajudando, que eu tava ajeitando o cabelo, retocando maquiagem, ajeitando o vestido, ajeitando o véu. Então, nesse momento, ela sentiu a necessidade de ter o mesmo serviço no evento. Então, assim, foi uma coisa de última hora. Sim. Foi eu sair do hotel que ela tava se arrumando e ir direto com ela. Então, assim, eu não tive tempo de me preparar, né? Sim, De fazer sim. aquela maquiagem bem elaborada. Sim, sim. Depois desse dia, eu só vou fazer o dia de noiva com a maquiagem impecável. Você não sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. Você tem que estar pronta ali o É. tempo todo. E falando agora dessa questão de noiva, é diferente o atendimento? Você fica meio mais tensa do que um atendimento ali de uma social? Porque noiva é um dia único na vida de uma mulher, né? Sim. Como é a sensação? Ai, meu Deus, será É que ela vai gostar? diferente, é diferente. Inclusive, recentemente viralizou aquela noiva, né? Que Sim, sim, que falou. O que é que você pensa sobre aquela polêmica? E- Vamos contextualizar o que foi que aconteceu, né? haja Foi contexto, uma viu? noiva, um resumão, foi uma noiva que foi se maquiar com a maquiadora e não chegou a dizer que era noiva, né? Ela pediu uma maquiagem social. E aí Já aconteceu comigo, viu? depois a maquiadora descobriu que ela era noiva. E aí foi para as redes sociais, quem foi a maquiadora, não foi? Foi a cliente e depois a maquiadora. Foi, né? Foram para as redes sociais trazer. E eu vi que esse tema ficou muito dividido. É. E aí? Então, eu diria que toda a história tem dois lados. Sim. Não, na verdade, tem três. O lado da pessoa, o lado da outra E a o verdade? seu que tá interpretando. Então são quatro, e a verdade. Mas aí é o seguinte, é chato a cliente esconder um dia tão importante do profissional. Por quê?
ela fez isso com o intuito de baratear o serviço, né? Sim. Mas também, se uma noiva chega pra mim e diz, Bruna, eu vou me casar, mas eu não quero um atendimento de noiva. Eu quero Eu quero um social. atendimento social. Eu tenho que prestar esse serviço a ela. Perfeito. Ela é cliente, ela tem o direito, enquanto consumidor, de comprar o serviço que ela quer. Sim. Então, sim. assim, se ela quer fazer uma maquiagem social, ela vai ter o tempo destinado a ela de uma maquiagem social, né? Exato. Que, no meu caso hoje, é 40, 50 minutos no máximo. Sim. Então, não vai ter nada de diferente. Quando eu digo assim, diferente, não é que eu vou prestar um mau atendimento a ela. Sim, De forma alguma. Porque até os produtos também são de qualidade, até mesmo porque uma maquiagem social Exatamente. tem que durar também. É, que tem gente que fala, ah, não, mas porque é social não vai ser à prova d'água. Não, minha gente, vai ser resistente à água. Sim. O que vai mudar é o atendimento completo. No dia de noiva, eu vou fechar a minha agenda para aquela noiva. Sim. Né? Eu vou destinar o meu dia a ela. Eu vou ajudar ela a vestir o vestido, eu vou ajudar ela a colocar o véu. Inclusive lá no seu espaço tem dia de noiva, né? Exatamente. Ai, meu espaço agora tem tudo. Mas então, no dia de noiva, aquele dia vai ser exclusivo dela, Sim. né? Então, se eu vou fechar a minha, que as pessoas falaram muito do valor, né? Não, porque ela mentiu, porque os Sim. profissionais querem extorquir, né? Querem cobrar o olho da cara. Muita gente falou isso, né? Porque realmente o dia de noiva não é um dia barato. Mas por quê? O dia é todo dela. Se num dia eu atendo 10 clientes sociais, no dia de noiva eu só vou atender a noiva. Você tem que receber pelas 10 clientes. Eu tenho que receber o que eu receberia pelas 10 clientes. Exato. Né? E às vezes Então, até mais, né? Porque às você vezes vai ter até que ter mais. deslocamento, você vai ter que ter Exatamente. outros custos, né? Tem o deslocamento, tem os produtos que a gente acaba usando produtos diferentes. Sim. Tem também o acompanhamento, se tiver durante o evento. Então, tem esses dois lados, sabe? Sim. Acho que a maquiadora pecou em, tipo, achar ruim porque ela pagou por um atendimento social, sendo que era noiva. Não, ela pagou pela maquiagem social que ela fez. Sim. Ela fez a maquiagem social. Mas a cliente pecou ainda mais Porque mentiu, né? Isso, e porque ela Não foi para as precisava. redes sociais e ela falou, ela externalizou que fez isso porque o pessoal quer cobrar o olho da cara. E não é, é o justo. Sim. Uma coisa o que eu justo. gosto sempre de falar é que ninguém deve colocar preço no serviço dos outros, porque cada um faz o seu serviço de uma maneira diferente. Então, se eu coloco um valor no meu serviço ou no meu produto, é porque eu sei o que eu já investi, né? Eu sei Exatamente. o atendimento que eu faço. Então, isso é uma coisa que eu faço. Eu nunca sou de colocar valor. Se eu não posso pagar aquele valor, eu digo, obrigada, e aí procuro outro profissional. Mas você dizer que é caro, Isso. caro é relativo. Isso. Né? O que é verdade. caro para você pode não ser caro para outra pessoa e por aí vai. Me conta um pouco sobre... Se achou caro, faça você mesmo. Exatamente. Cimento queimado. Então, esses perrengues que eu quero saber. Gente, deixa eu contextualizar vocês aqui. Bruna, ela é muito mão na massa. Ela é muito mão na massa, ela é muito de ter a cara, ir lá, fazer e acontecer. Conta um pouco, Bruna, dessa sua ousadia de muitas vezes ir lá, fazer as coisas. O que eu tô falando mão na massa, gente, é mão na massa, literalmente. Literalmente, essa mulher faz reforma no espaço dela. Conta um pouco desses bastidores que muitas vezes as pessoas não sabem. Conta pra gente. Então, vou dar um exemplo bem recente, né? Ontem, Jennifer chegou lá no meu espaço e simplesmente ela ia fazer uns vídeos, ia gravar uns vídeos. Isso. E eu disse, amiga, eu tô com roupa de pedreiro hoje. Porque eu realmente estava com a roupa terrível. Porque ontem eu tirei o dia pra fazer umas coisinhas nas paredes lá na clínica, né? Ela faz. Eu fiz. Ela faz. E aí a gente entra naquele ponto. Se acha o caro, faça você mesmo. Mas não é nem a questão que eu achei caro. É que no momento eu estou precisando economizar. E você já mexeu, né? Você já fez isso. Exatamente. Exatamente. Fala o que foi que você fez, o pessoal tá curioso. Vou falar. E aí, eu fiz uma parede de cimento queimado. Gente, olha, tem noção? De cimento queimado, deu o que falar. Ainda tem gente pra eu responder, o povo perguntando como é que faz. Abriu outra ala de serviço agora. Calma, mulher, quero não. Olha, me cobraram um valor X. Pode falar o valor? Pode. Me cobraram R$400 pra fazer. Se não, eu vou economizar esses 400. Fui lá, fiz, ficou bonito, viu? Mas se eu fosse fazer, eu cobraria 800. É essa parte de não colocar preço num serviço Exatamente. do outro, né? Porque você só sabe quando faz. Uma vez
fugindo um pouco do assunto, mas falando sobre essa questão do faça você mesmo, Isso. uma vez eu e Rodrigo, meu marido, a gente inventou de fazer sushi. Ah, vamos fazer sushi. Vamos ver, sushi é tão caro, a gente compra o salmão, a gente vai e faz. Quando a gente comprou todos os materiais, cream cheese, salmão, tudo, e a gente fez, a gente disse, amor, vamos comprar, vamos pedir. As próximas mais vezes caro, não vamos. foi? Deu mais caro, Mais deu mais trabalho. trabalho. Quando a gente veio comer, já estávamos cansados. É. E assim, E não tinha Melhor. variedade que tinha no não, restaurante. não tinha. Eu fiz, acho É que assim a gente mesmo. fez 2 variedades, então é melhor comprar. Nesse caso, mas no seu deu certo. Então, no meu deu certo, mas porque eu tô acostumada a mexer com isso de arte já, né? Eu gosto de pintar Ah, quadros. gente, além de tudo, ela também é artista. Esquecemos de mencionar essa parte. Ela também é artista. Ela faz quadro, ela mesmo mexe ali na parede. Ah, quero fazer uma coisa diferente. Como é aquele negócio que parece um quadro que coloca na parede? Você? E eu mesmo vou É colocar. Bozerri, né? Eu Vou mesmo falar vou errado. colocar. E ela aí coloca. Ela está falando com os nossos amigos que estão aqui nos bastidores, né? Igor, a Ila. Então tem pessoas aqui nos bastidores que de vez em quando vocês vão ver a gente olhando para eles e se Fiz uma comunicando. consulta pedagógica. Bruna, uma palavra que você poderia deixar para uma mulher que está começando no empreendedorismo da beleza. O que é que você poderia falar para ela, diretamente para essa mulher? Está começando agora, ela não sabe qual caminho percorrer. O que você acredita que ela precisa saber de início? Minha gente, olha, empreender requer muitas habilidades. Mas a principal delas, além de colocar Deus à frente de todos os planos e entregar nas mãos dele, é ter coragem. Coragem é o principal. Porque eu diria que um sinônimo de empreender é coragem. E coragem não é a ausência de medo, né? Coragem é enfrentar os desafios apesar do medo. É você lidar com situações desafiadoras, com situações difíceis. É você conseguir contornar, mesmo sentindo medo. Perfeito, Então, acho que o principal para você começar a empreender é ter coragem. perfeito. Bruna, muito obrigada pela sua Foi participação. maravilhoso. Foi ótimo ter você aqui. Ela estava super nervosa, gente, mas olha, você veio aqui e conversou, que foi uma beleza, super tranquila. Espero que você venha mais vezes, essa não foi a única, tá? Muito obrigada por ter aceito o convite. Desejo todo sucesso para você, você sabe o quanto eu torço por você. E espero que você tenha gostado do nosso podcast. Ai, eu amei. E eu disse a Jennifer, porque tu não me mandou um questionário, mulher, pra eu ensaiar antes. Nada de ensaio, gente. Eu gosto Mas de foi maravilhoso. a conversa aí desenrolando, porque aí a gente vai desenvolvendo aqui, no ao vivo. Então, até a Amei. próxima, gente. Obrigada. Obrigada, Bruna.